Vocês votaram, vocês escolheram e hoje a gente vai começar a falar bem rapidinho sobre o Fanon, tá? Não esperem que a gente vai falar sobre o livro todo nesse primeiro vídeo, mesmo porque seria um desrespeito com o pobre do Fanon. Mas hoje a principal intenção que eu tive quando eu propus para vocês falar sobre alguns dos intelectuais negros que eu apresentei ao longo da semana é pra gente saber um pouquinho qual que é a importância, qual que é a relevância, em que eles fizeram avançar o conhecimento. Eu vou guardar o livro agora, tá? Eu falei num comentário ao longo da semana com uma seguidora e eu acho também que é muito legal. Vocês podem encontrar esse livro online em PDF, não tem problema nenhum. Eu mesmo encontrei quando estava num grupo de estudos. Mas eu acho que é muito legal a gente fortalecer os produtores, familiares, os autores, tá bom? Então, se possível e assim que puder, comprem, né? São intelectuais negros, a gente também tem que dar uma força. Belezinha? Então vamos lá. Quando eu parei para pensar o que era importante para trazer para esse vídeo, eu fui percebendo que no meu processo individual, né, e na minha formação acadêmica, faltou um aporte teórico de intelectuais negros que eu senti falta e fui buscar sozinha. Então, a ideia desse quadro é a gente trazer esse tipo de conhecimento de uma forma simples, nada rebuscada e, na maioria das vezes, pincelado. Porque a ideia é vocês ficarem interessados mesmo. Aí atrás, tá bom? Então, o Fanon, Frantz Fanon, é um psicanalista negro que viveu e morou na Martinique, né? Ele era um ativista político muito envolvido com as causas tanto proletariado, né? Tanto com relação ao trabalho, mas muito também ligado às questões raciais. Esse livro, especificamente, foi o trabalho de conclusão de curso do Frantz Fanon, o trabalho que ele tentou entregar para a academia, mas o orientador dele, por si só, já boicotou isso, né? Assim, não se sabe por quê. Não tem como saber mesmo. Isso já aconteceu há muitos anos atrás. Mas a resposta que ele deu para o Fanon é que não tinha relevância científica para a época. Então o Fanon engavetou esse trabalho que ele fez e de um dia para o outro, uma semana, ele entregou um trabalho de conclusão para ter a certificação. Alguns anos depois, ele retoma esse projeto e publica esse trabalho de conclusão de curso em formato do livro que a gente vai pincelar hoje aqui. A ideia, volto a falar para vocês, é a gente pensar na relevância científica, na contribuição que o Frantz Fanon trouxe para a gente poder avançar no conhecimento. O Fanon, ele, para quem não conhece, ele é um psicanalista. Inclusive, ele é pouco falado, mas ele foi um dos precursores da reforma psiquiátrica italiana. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso em algum momento, vocês comentem aqui, né? A gente está sempre muito interagindo, né? Nós estamos interagindo sempre com vocês. E por conta desse movimento, né, desse ativismo político dele, dessa inserção com a reforma psiquiátrica italiana, que teve uma ligação direta conosco aqui no Brasil, na nossa reforma psiquiátrica, eu acho que a relevância do Fanon para nós brasileiros ressoa da reforma psiquiátrica italiana. Em paralelo a isso, a gente também tem que lembrar que o Fanon é um psicanalista negro apagado, né? Outro tema também que eu acho que é relevante a gente falar aqui em algum momento, que é o epistemicídio. É quando a gente não valoriza, a gente não dá voz e a gente faz de tudo, eu digo a gente como sociedade, tá? A gente faz de tudo para silenciar a voz desses intelectuais, dessas pessoas negras que trazem reflexões importantíssimas sobre a sociedade. Mas qual foi a principal contribuição do Fanon? Para quem não conhece, a psicanálise ela tem alguns alicerces de conhecimento. E um deles é a passagem do Édipo. Isso quer dizer que todos nós, seja homens ou mulheres, passamos pelo Édipo quando a gente está dentro da classificação da neurose. Neuróticos, a grosso modo, são as pessoas que são normais. As que não têm um transtorno mental evidente, as que não alucinam, as que não acham que estão ouvindo vozes, por exemplo. Bem a grosso modo, tá, gente?
E por que é importante eu explicar para vocês bem brevemente qual que é a passagem do Édipo na psicanálise? É porque é nesse ponto, que aí é a minha interpretação, tá, gente? Que eu acho que o Fanon, ele avança no conhecimento quando ele traz para a psicanálise essa intersecção da raça, que não era falada, pouco se fala, apesar dos seus esforços para avançar nesse quesito, mas que para a época e para a gente hoje, que tenta se aproximar desses intelectuais, é de grande relevância. Então, o que o Fanon fala? Ele fala que, diferente da branquitude, e esse também é um conceito que a gente pode desbravar em alguns momentos, a branquitude é toda a população que se diz branca e que goza desses privilégios que ser branco na sociedade brasileira lhes oferece, tá? Então, o Fanon diz que a branquitude passa pelo Édipo de uma forma e as saídas do Édipo para a branquitude são diferentes da saída do Édipo para a população negra. Então, quais seriam as saídas da população branca, né, a branquitude, para o Édipo? Para o homem, seria ele negar esse amor materno e procurar em outros objetos, em outras relações, esse amor que outrora, em outro momento, ele teve. Para as mulheres, seria se masculinizar ou a maternagem. Essas são as saídas do Édipo dentro da psicanálise para essas pessoas típicas, a norma, a branquitude. O que o Fanon vem discutir, e que eu acho que é de extrema relevância, e é o que a gente vai falar hoje nesse vídeo, é que para a negritude o Édipo não funciona assim. Para a negritude, o Édipo vem na passagem e no contato com o outro. E o outro é a branquitude. A branquitude nos diz como nós devemos ser, como nós devemos viver, como nós devemos existir. E quando essa norma vem para a negritude, a gente tem duas saídas. E aí essas saídas é a passagem do Édipo. As nossas saídas são diferentes, porque a gente tem a opção de se embranquecer, negar a negritude e tentar se inserir na sociedade através de um embranquecimento, ou a gente retoma todas as nossas raízes e goza e sofre por conta disso. Para mim, essa é a principal contribuição do Fanon nas discussões científicas e nas discussões para avanço da psicanálise. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, por favor, comenta aqui. E ou nos comentários, ou gravando outro vídeo, eu vou tentar sanar essas dúvidas com vocês. Se vocês não concordam, se vocês acham que tem outros aspectos que são relevantes, por favor, me fala. Porque eu posso ter lido o livro e não posso ter olhado por esse aspecto, mas é sempre bom a gente discutir. É discutindo as coisas que a gente avança no conhecimento. Por hoje é só.